Há 18 meses eu decidi sair para viajar. Foi de longe o maior tempo fora de casa. Não era a minha primeira vez viajando sozinho, mas foi a primeira vez viajando sozinho depois de muito tempo. Ao olhar para alguns anos atrás, é incrível perceber o quanto eu cresci como pessoa. Compreendi que uma viagem pode fazer você mudar e ver o mundo de outras formas. Em 2017 foi quando fiz a minha primeira viagem solo. Foi a primeira vez que fiquei longe de tudo, onde não conhecia ninguém e tudo era diferente. Definitivamente, faria tudo de novo. Foi nessa viagem que nasceu o meu sonho de explorar o mundo. Indo direto ao ponto, eu sou o Igor Takashi e esse é o meu diário de viagem. Desculpa demorar tanto para fazer esse vídeo, mas esse aqui é um tanto que importante para mim. Eu decidi viajar pelo mundo sozinho, vivendo no estilo de nômade digital, trabalhando enquanto vivia novas experiências. Como poderia trabalhar de qualquer lugar, simplesmente decidi sair e viajar. Eu queria finalmente poder sentir a sensação do que é ser livre e poder ir para onde eu quisesse. Isso foi um pouco assustador porque era uma grande mudança, mas eu sabia que era uma mudança boa. E sinceramente, acho que tudo se saiu muito bem. Eu não sei exatamente o que quero ou o que estou buscando com isso. Não sei o que eu espero encontrar aqui fora. Fui ensinado a estudar, trabalhar e pagar as contas. Nunca me ensinaram que eu poderia realmente viver. Acho que muitos compartilham esse mesmo pensamento de apenas sobreviver, o que é assustador. Eu mesmo já havia esquecido que no meio do caminho poderia realmente aproveitar a vida. Viajar por tanto tempo significa deixar tudo para trás, mas também pode ser uma forma de se reencontrar. Sei que será solitário e difícil, mas o melhor que posso fazer é dizer sim às oportunidades que surgirem. E me pergunto, o que mais pode acontecer? Como iria trabalhar e viajar, não queria começar por lugares distantes, porque se acontecesse alguma coisa de errado com o notebook do trabalho, eu teria que voltar para o Brasil. Pesquisei em vários sites o melhor destino para nômades digitais na América Latina e me deparei com a cidade de Medellín. Só tinha ouvido falar da cidade uma vez, de passagem, em uma conversa com um grande amigo meu. A curiosidade me pegou e fui pesquisar. Intrigado, decidi que seria o meu primeiro destino. Como era a minha primeira cidade, acabei cometendo alguns erros. Peguei a acomodação mais barata da cidade, as janelas eram foscas e não abriam, era algo bem claustrofóbico. Mas ok, não estava saindo caro e o custo de vida estava abaixo do custo que levaria em São Paulo. Na minha cabeça fazia sentido, mas aprendi que não consigo viver em um lugar tão pequeno. Trabalhar e dormir no mesmo lugar definitivamente não é uma boa ideia. Eu estava conhecendo a cultura colombiana, um povo muito alegre e simpático. Mas eu não sou muito chegado a festas. Eu gosto mais de lugares calmos, sem barulho, e isso sempre me leva para alguma trilha em busca de natureza. Para quem gosta, em Medellín existem trilhas fantásticas. Eu passei muito tempo em várias delas. E tirando os pontos turísticos, foi o que eu mais fiz na cidade, sem dúvida. Algumas semanas depois, decidi explorar a Argentina. Visitei Buenos Aires e Mendoza. Buenos Aires é tudo de bom, né? A cidade é gigante, tem 1000 coisas para fazer e a noite é bem agitada. Em Mendoza a vibe é bem diferente. É uma cidade mais tranquila, com aquela coisa de cidade pequena. Lá é conhecido muito pelas vinícolas, mas confesso que não sou expert no assunto de vinhos. O que mais gostei foi a comida. A carne lá é sensacional. Consegui me adaptar melhor em Mendoza, fiz amizades e consegui aproveitar a cidade, mesmo descobrindo que meu espanhol é horrível. Decidi me aventurar pela Europa, sem um destino certo. Aquele sentimento de estar sem amarras me proporcionava uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Escolhi a Espanha e fui sem data de volta. A pesquisa por hospedagens em Madrid me mostrou que a realidade era outra. A diferença entre real e euro me fez repensar meus planos. Foi aí que lembrei dos meus amigos poloneses que fiz na Argentina. Vi isso como um sinal e comecei a procurar por acomodações na Polônia.
Achei uma opção bem legal e consegui negociar um preço bom. Então eu passei mais ou menos 2 semanas em Madrid, comecei o hobby de aprender o básico do idioma por onde eu iria passar. Nesse caso foi o espanhol, que já estava treinado da Colômbia e Argentina, mas mesmo assim falei muitos idiomas errados pelo mundo afora. No tengo idea de lo que estoy haciendo, pero sé que sairá caro. Depois fui para a Polônia. A ideia era viver lá por pelo menos um mês, enquanto decidia o próximo destino. Niamen pojedca sobie alien zbyt drogo. A Polônia tem uma cultura muito rica e lá comecei a estudar mais a história, principalmente sobre os conflitos que aconteceram pela Europa. Até então era algo que eu nunca tinha prestado muita atenção, mas eu achei bem interessante porque comecei a entender os deslocamentos e mudanças que aconteceram no mundo, aonde aconteceram. Foi como estar vivendo a história. Então eu tomei uma decisão de ir para o leste europeu, por 3 fatores. Nas minhas pesquisas, o leste europeu tinha as hospedagens mais baratas e isso com toda certeza iria me ajudar. Eu estava intrigado com o turismo histórico e para o que procuram histórias do leste europeu é um lugar perfeito. Brasileiros só podem ficar até 3 meses na área Schengen. Grande parte dos países da Europa Central estão dentro dessa área. Então como eu estava já há 2 meses, estava ficando sem tempo. Decidido isso, eu peguei um avião para Zagreb, capital da Croácia. Niamen pojma istorari, ali znam da će to biti skupo. E de novo, escolhi a Croácia por ter achado passagem barata, mas foi uma ótima escolha. De lá, consegui conhecer o Parque Nacional de Plitvice, que é considerado um dos parques nacionais mais bonitos do mundo, famoso por seus 16 lagos interligados por cachoeiras e cascatas. O parque é um patrimônio mundial da Unesco e um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. E de Zagreb também consegui fazer um bate-volta para Ljubljana e Bled, na Eslovênia. Ljubljana, a capital da Eslovênia, é uma cidade encantadora com uma atmosfera única. Niamen pojma kaj pokne, aven da bo drago. Com certeza meu esloveno tá errado. Conhecida como a cidade verde da Europa, Ljubljana é famosa por seus parques, rios e arquitetura histórica. Já Bled é um dos destinos turísticos mais populares da Eslovênia. Meu próximo destino foi Belgrado, na Sérvia. Também passei por cidades no interior. Niamen pojma istorari, ali znam da će to biti skupo. Passei um mês lá, tanto para poder descansar quanto para poder planejar os próximos passos da viagem e estudar os locais históricos por onde iria passar. Belgrado era a capital da antiga Iugoslávia, e lá tem um museu da antiga nação socialista, o Museu da Iugoslávia. Depois de ter visitado, fiquei intrigado com toda a história e decidi conhecer os países da antiga nação. Resumindo, se você está perdido, a República Socialista Federativa da Iugoslávia era uma união de 7 repúblicas socialistas: Bósnia e Herzegovina, Croácia, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Eslovênia e Kosovo, formando um país multiétnico e multirreligioso. Já havia explorado a Croácia, a Eslovênia e a Sérvia, faltavam apenas 4 países da região para completar minha jornada. Após um mês na Sérvia, embarquei em um novo capítulo rumo à Bósnia e Herzegovina. Niamen pojma istorari, ali znam da će to mnogo postati. A Bósnia foi um dos meus países favoritos. Lá aconteceram vários marcos históricos, principalmente na capital. O atentado de Sarajevo foi o que causou a Primeira Guerra Mundial, quando Gavrilo Princip assassinou a tiros o arquiduque da Áustria, Francisco Ferdinand. Aliás, na Sérvia tem uma estátua do Gavrilo Princip. Lá ele é considerado um herói e em outros países é considerado um terrorista. E aqui tem a estátua de Gavrilo Princip. Tem até os negocinhos que a galera coloca. Esse mano aqui foi o responsável pelo início da Primeira Guerra Mundial, quando ele assassinou o Francisco Ferdinand, herdeiro do Império Austro-Húngaro. Os caras fizeram uma estátua com um assassino.
Interessante, né? Em Sarajevo também temos espalhados pela cidade a marca da guerra do Cerco de Sarajevo. Resumindo aqui, esse foi o mais longo cerco da história da Guerra Moderna. A Sérvia fez esse cerco após a Bósnia e Herzegovina fazerem sua declaração de independência da Iugoslávia. A guerra acabou em 1995. Pela cidade você ainda encontra muitas marcas da guerra, como marcas de tiro nas paredes dos prédios e as rosas de Sarajevo, que são espaços nas ruas pintados de vermelho. Esses buracos foram feitos por morteiros e os que foram pintados de vermelho é onde tiveram mais de 3 vítimas. É impressionante toda essa história e eu consegui conversar com sobreviventes. É algo surreal. Depois de um mês fui para a Macedônia do Norte. Ne znam što pravan, no znam da ke biti escapou. Chegando em Skopje, a capital da Macedônia, a cidade é uma junção do novo e do velho, mas a cidade é famosa por suas estátuas e monumentos imponentes, especialmente na Praça da Macedônia, onde fica a famosa estátua de Alexandre o Grande. Até gera uma estranheza pela cidade ter tanta estátua, chega a ser estranho. Lá tem a Cruz do Milênio, é uma das estruturas mais famosas de Skopje. Ela fica no Monte Vodno, a cruz é visível de quase todos os cantos da cidade e simboliza a fé cristã e a história religiosa da região. De Skopje fui para Tirana, na Albânia. Fui em uma van muito suspeita, com um banco horrível. Tenho quase certeza que era algo ilegal. Nunca kamen danas a fare pobje. Poredite to djete je istvenda. Bem-vindos à Albânia. O mais notável da cidade de Tirana são os bunkers espalhados pelo país. São cerca de 170 mil bunkers que foram construídos durante o regime comunista de Enver Hoxha, entre 1944 e 1985. Ele era extremamente paranoico em relação a possíveis invasões estrangeiras, tanto de potências ocidentais quanto de países comunistas vizinhos. O engraçado é que o país nunca foi invadido e os bunkers nunca foram usados. Atualmente, os bunkers viraram museus que são muito interessantes. Conheci muitas pessoas em Tirana, é um destino muito procurado por mochileiros na Europa por ser um país conhecido por festas, ser barato e a localização favorável, faz ficar perto de todo mundo. Perto de Itália, perto da Grécia, perto da Turquia. Passando um mês em Tirana, já estava naquela vibe de explorar os países que um dia formavam a Iugoslávia. Montenegro era o meu próximo destino, mas a logística estava me dando dor de cabeça. Voos caros, ônibus demorados, desanimador. Com o tempo correndo e a paciência no fim, resolvi mudar de plano e expandir meus horizontes. Decidi conhecer todos os países dos Balcãs. Os Balcãs, região do leste europeu, englobam não só os antigos países da Iugoslávia, mas também a Grécia, Bulgária, Romênia e parte da Turquia. Para explorar essa região, composta por 11 países, faltavam ainda 7 para completar minha jornada. Decidi então ir para a Grécia, mas a hospedagem na Grécia é bem mais cara do que no restante dos Balcãs, então decidi ficar somente 2 semanas. Lenksero Vaticano, Alaxero Titaine Akrivo. Bem-vindos à Grécia. Isso daqui tudo foi alguma coisa muito legal um dia e agora é um monte de pedra que você tem que usar uma imaginação. Pensa que aqui era uma biblioteca fodástica e tudo mais. E é isso aí. A viagem a Atenas foi interessante para conhecer a história, mas achei os preços bem elevados. Muitas das ruínas estão bastante danificadas, o que dificulta um pouco a imersão no passado. Sinceramente, 10 dias foram excessivos. 3 dias seriam suficientes para explorar os principais pontos turísticos. O ponto alto da minha viagem para Atenas foi o tour pelas ilhas gregas. A experiência foi incrível, com paisagens deslumbrantes e a chance de conhecer pessoas da região. Visitei lugares que nunca pensei em conhecer. Acabando meu tempo na Grécia, decidi ir um pouco além. Decidi passar um tempo em Bansko, no interior da Bulgária. E passei por Sofia também, capital da Bulgária. Só tinha um problema aí. Você já ouviu falar do interior da Bulgária? Não? Nem eu. Mas pela minha pesquisa, a cidade de Bansko é um polo de nômades digitais da Europa.
Neznankakovo prawie. Neznan. Czebudy Skopo. Bem-vindos à Bulgária. A cidade é surreal, bem antiga, vibe medieval, no meio das montanhas. O problema, a cidade é conhecida por ser um destino de inverno. Um dos pontos turísticos mais famosos é a gândola de esqui. Na época que fui, não tinha neve, logo a cidade estava vazia, literalmente vazia. Até mercados estavam fechados e admito que isso dificultou minha vida. Estava lá e meu foco virou descansar, porque a paisagem para as montanhas era algo que trazia muita paz. Decidi ficar lá e só curtir a cidade sem pressa. De lá, conheci a capital também. Decidi passar um tempo em Sofia. A capital, diferente de Bansko, é bem agitada com muita coisa para fazer. A maior cidade do país. Peguei dias de chuva por lá, mas deu para conhecer bastante coisa. Já estava em novembro, no final do ano, e eu tinha que tomar uma decisão para onde ir. Pois em dezembro e janeiro as hospedagens estavam ficando muito mais caras por conta das festas de fim de ano e das férias escolares. Tava tudo mais caro e não sabia para onde ir até que encontrei uma passagem saindo de Amsterdã com destino a São Paulo por um preço muito bom. Então decidi que iria voltar para o Brasil. Assim, fui para a Holanda. Ik heb geen idee wat te doen, maar ik weet dat het doet zoals die zijn. Bem-vindos a Amsterdã. Eu tô no meio do parque, no meio do nada, mas tudo bem. Chegando em Amsterdã, outra cidade cara, muito cara mesmo, passei somente um final de semana e consegui conhecer quase tudo o que tinha planejado. É claro, tive que cortar os museus do roteiro, mas tudo bem, quem sabe na próxima. Acabando meu tempo, peguei o voo em direção ao Brasil. Foi bom voltar, mas algo que estava me incomodando e parando para pensar, depois de viver insanamente, é difícil voltar para o dia a dia rotineiro de acordar, trabalhar e dormir. Eu queria algo a mais. Ficar em casa já não era a mesma coisa. Foi aí que decidi dar a primeira volta ao mundo, literalmente falando. O medo do desconhecido virou uma paixão onde não estava conseguindo ficar longe. A sensação de desembarcar em um lugar desconhecido, sem dominar o idioma local, é como um chamado para a aventura. Explorar novas culturas, conhecer pessoas diferentes e me perder em ruas desconhecidas me proporcionava uma adrenalina indescritível. É nessa solidão voluntária que encontro a liberdade de ser quem eu quero ser. Planejei, comprei as passagens e fui. O primeiro destino foi Nova York. Fiz um stopover por lá e depois fui para o Japão, na grande cidade de Tóquio. Por minha família ser metade japonesa, eu sempre tive vontade de conhecer o Japão e digo que me apaixonei pela cidade. E isso é novo para alguém que ama natureza e silêncio. Ter conhecido uma cidade tão incrível me fez ter outro pensamento sobre o que eu iria planejar para o futuro. Watashi wa nani o shiteiru no ka wakarimasen ga, kore wa koka da to shiteimasu. Bem-vindos ao Japão. Tóquio te joga na cara a densidade populacional a todo instante. Com estilo cyberpunk e futurista, eu digo que Tóquio é do jeito que a gente pensava que as cidades seriam no futuro nos anos 2000. Além de Tóquio, passei por Yokohama, Nagoya, Kyoto, Hiroshima e Osaka. Foi o país que mais explorei as cidades e talvez tenha explorado mais o Japão do que o próprio Brasil. A facilidade de se viajar no Japão é imensa. Você chega em todo canto de maneira rápida e prática. Saindo do Japão, tinha como objetivo chegar na Tailândia, porque o Japão é um país caro. Então queria ir para um lugar barato para equilibrar as contas. Decidi passar por Hong Kong, pois era na metade do caminho. Em Hong Kong eu fiquei fascinado pelo Symphony of Lights, que era um show de luzes que ocorre na parte principal da cidade. Tem uma vibe cyberpunk também. Eu fui ver o show umas 2 vezes. Bem-vindos a Hong Kong. Isso foi eu tentando falar chinês simplificado, mas tudo bem, não deu muito certo.
chuva do cacete. Em Hong Kong eu comecei a me sentir cansado. Isso porque exagerei no Japão. Não parei para descansar nem um dia durante 7 semanas. Hong Kong é uma das cidades mais dinâmicas e influentes do mundo. Localizada no sudeste da China, Hong Kong é considerada China capitalista e é um dos principais centros financeiros do mundo. Andei pela cidade, tirei muita foto. Depois de Hong Kong, fui para Hanoi, no Vietnã, porque era caminho. Tôi hồi biết mình đó là Jin, nhờ tôi biết mình nước hạt token. Quase não sai. Bem-vindos ao Vietnã. Tá falando vietnamita, tá tudo errado. Hanoi foi o meu primeiro país do Sudeste Asiático e aquela loucura do trânsito foi o que me chamou a atenção de cara. Se você acha que é complicado, em 20 minutos você pega o jeito de como funciona e consegue transitar tranquilamente pela cidade. Hanoi é a capital do Vietnã, é uma das cidades mais antigas do Sudeste Asiático. A cidade é conhecida por sua arquitetura colonial francesa, templos antigos, lagos tranquilos e uma cultura vibrante que mistura tradições vietnamitas com influências chinesas e francesas. O Vietnã é uma das poucas nações que mantém um regime comunista com forte controle político, mas que também incorporou elementos da economia de mercado para promover o crescimento e a modernização. Fiquei lá por uma semana e me encaminhei para o destino planejado, a Tailândia. Tanmirua Kalanka Warayu Taichanrua Men Japan. Bem-vindos a Chiang Mai, Tailândia. Fiquei algumas semanas em Chiang Mai, uma cidade repleta de templos. Lá consegui descansar, mas errei em um ponto. Eu fui na época de queimadas, onde o tempo fica horrível, quente e o ar insalubre. Eu tô aqui na Tailândia, em Chiang Mai. Chiang Mai é a segunda cidade mais popular da Tailândia, se assim eu posso dizer. A primeira seria Bangkok, que é a capital. Para vir para Chiang Mai, para Tailândia, você tem que se atentar às duas épocas. Existe a época de chuva, que é de maio, junho e julho. Que, falam que é impossível você vir pra cá porque você não consegue sair de casa. É muita chuva. E a época das queimadas, que seria fevereiro, março e abril. E eu tô aqui na época das queimadas. Por quê? Porque eu não pesquisei isso antes de vir. Eu só falei, beleza, eu tô perto da Tailândia, vou ir pra Tailândia. Depois eu vejo o que eu vou fazer lá. Aí depois que eu fiquei descobrindo todas as coisas que... ruins, né? A época das queimadas é basicamente a época que os fazendeiros, que os agricultores, eles queimam as plantações para dar início à próxima safra, né? E quando eles queimam, a fumaça desce para cidades como Chiang Mai, é a cidade mais populosa ao norte. O que isso quer dizer mais populosa? Existem mais carros, então existe mais poluição já. Já é uma cidade, comparado com os vizinhos, com um alto grau de poluição. Quando acontecem as queimadas, a cidade fica insalubre. E é exatamente isso, o ar fica insalubre. Se você vai ver na qualidade do ar mundial, nessa época do ano, em fevereiro, março e abril, Chiang Mai é a cidade mais poluída do mundo. Tirando isso, a cidade é muito tranquila. De lá consegui fazer um bate-volta em Shanghai, que é um dos lugares mais instagramáveis da Tailândia. Lá tem os templos branco e azul, que são impressionantes, e você também pode ir dar um banho em elefantes resgatados. É uma experiência bem interessante. Depois fui para Bangkok. E assim, Bangkok é uma cidade para quem gosta de festas. E eu não sou essa pessoa. Mas foi legal conhecer a cidade, toda a loucuragem que acontece por lá. Existem templos interessantes e o trânsito de lá é mais louco que em Hanoi. Bangkok é marcada por contrastes, onde arranha-céus modernos se misturam com templos antigos e mercados tradicionais, criando uma atmosfera bem diferente. E foi lá que a aventura começou a dar sinais que poderiam ter um fim antecipado. Eu não sei o que aconteceu, se foi um mochilão, se foi algum exercício que fiz errado, mas o meu ombro começou a doer. Como não era uma dor muito forte, eu decidi fazer o que sempre faço quando se trata de saúde. Ignorei. Talvez não foi a decisão mais inteligente que já tomei. Decidi que iria me encaminhar para a Europa, porque o plano inicial desse ano era dar a volta ao mundo. Então, peguei uma passagem para passar a tarde nos Emirados Árabes. E isso foi uma coisa engraçada. Eu tinha certeza que iria para Dubai, nos Emirados Árabes. E eu fiz todo o roteiro do que iria fazer.
Chegando no dia da viagem, eu descobri que não iria para Dubai, e sim para Abu Dhabi. Tive que refazer o roteiro o mais rápido possível. La arafomada la afalua la kini alamu la nasakuyun makafalam. Bem-vindos aos Emirados Árabes. Sacanagem mostrar só deserto, né? Tipo, não tem cidade, né? Só areia. Chegando em Abu Dhabi, eu tinha 3 escolhas: visitar os mercados e sinagogas, ir em um parque de diversão, porque lá tem vários parques, como por exemplo o parque da Ferrari, ou fazer um tour. E decidi fazer o tour. Escolhi por acaso, mas foi uma ótima escolha. Fui em um tour pelo deserto, foi uma experiência completa. Era a minha primeira vez em um deserto e achei tudo incrível. Acabando o dia, fui para Istambul, na Turquia. Bem-vindos à Turquia, Istambul. Se você lembra do meu plano de 2023, que era de conhecer todos os países dos Balcãs, faltavam Romênia, Montenegro, Turquia e Kosovo, pois estava dando cheque em mais um país. Istambul foi a capital de 3 grandes impérios, o romano, o bizantino e o otomano. Cada um deixou sua marca na cidade, resultando em uma mistura única de arquitetura e cultura. A cidade era conhecida como Bizânico e depois como Constantinopla, e antes de adotar o nome de Istambul. Istambul é a única cidade do mundo que se espalha por 2 continentes, com o Estreito de Bosforo separando a parte europeia da asiática. E foi por lá que meu ombro acabou dando ruim de vez. A dor começou a aumentar e comecei a ficar preocupado. Não sei se foi um mochilão, mas com certeza carregar as mochilas com o ombro já machucado não ajudou em nada. Depois de Istambul, tinha planejado ir para a Itália. Já tinha até comprado passagens, mas achei uma oferta de um voo direto de Istambul para São Paulo. Estando machucado e com essa oportunidade, decidi concluir a minha volta ao mundo. E voltei para o Brasil, com um sentimento de encerramento desse capítulo da minha vida. É incrível como uma viagem pode transformar a gente. Olhando para trás, nunca imaginei que viveria tantas experiências. A vontade de explorar o mundo continua viva e o ombro segue se recuperando. Tenho certeza de que logo estarei de volta na estrada, pronto para explorar o mundo e criar novas memórias. Com toda essa experiência que vivi, eu comecei a entender que não tem nada mais incrível do que se jogar no desconhecido e esperar o que irá acontecer. Abraçar as possibilidades de que coisas incríveis podem acontecer quando você está vivendo aberto a novas experiências, sem medo de tentar, com um real senso de liberdade. Esses meses que passaram, eu viajei para lugares desconhecidos, tive novas experiências e conheci muitas pessoas incríveis. Quero usar essa oportunidade para dizer obrigado. Para todos os que me acompanharam, que me deram dicas e conselhos, para todos os que aguentaram eu tentando falar o idioma local completamente errado, e todos os que conheci e dividi uma cerveja. Obrigado por fazer parte dessa jornada e mudar a minha vida. Ei pessoal, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço desculpas por esse vídeo demorar tanto para sair. Para quem quiser me acompanhar ao vivo, me siga no Instagram. Quando estou viajando, sou bem ativo por lá. Estou de volta no Brasil, fazendo meus próximos planejamentos de viagem e me recuperando do ombro. Por agora, sou grato por ter tido a oportunidade de fazer esse diário de viagem e guardar todas essas lembranças. Obrigado novamente pelo seu tempo. Se inscreva no canal e deixe um like e nos vemos nos próximos vídeos.